Fala, meus queridos, tudo bem? Guga na área, estamos de volta, estamos voltando, né? Primeira semana de agosto, já vamos começar com revisão de geografia. Bom, hoje a gente vai fazer a revisão do nosso primeiro bimestre em geografia. Então já pega a sua apostila, já pega seu marca-texto, já pega seu lápis, tá? Nós vamos começar a nossa revisão em geografia. Enquanto vocês pegam, vou beber uma aguinha aqui, ó. Bom, vamos lá? Então abram para mim lá na página 295 da Revolução Industrial aos dias atuais. Bom, primeiro assunto é a Revolução Industrial. O que eu preciso saber da Revolução Industrial? Primeiramente, começou na Inglaterra, o país pioneiro, o primeiro país a ter uma indústria, né? A ter a maquinofatura, a máquina na indústria, foi a Inglaterra. Bom, isso aconteceu em meados do século XVIII, lá por volta de 1760, né? E alguns motivos permitiram que a Inglaterra fosse a pioneira, o primeiro país a ter uma indústria. Bom, quais são esses motivos? Está lá na página 295, ó. Acumulação primitiva de capital, né? Fruto da exploração das suas colônias. Significativa população urbana, muita gente morando na cidade que veio do campo, né? Que veio do êxodo rural, né? Essa população urbana ia servir tanto para trabalhar na indústria, mas também para aumentar o mercado consumidor, né? E por último, grandes reservas minerais, principalmente de carvão mineral, né? O principal combustível, né? O principal matéria-prima lá da primeira revolução industrial. Primeira indústria, a indústria têxtil, indústria de tecidos, tá bom? Esse é um resuminho da primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, tá? Ela já se avança para outros continentes. Então, o que a gente vai ver? Alguns países da própria Europa vão começar a ter indústria, né? Então, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, a Holanda e também os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. Tranquilo? Bom, quando é que acontece a segunda revolução industrial? A apostila fala que foi após 1830, mas vamos colocar meados do século XIX, 1850, né? Por volta desse período. As grandes inovações da segunda revolução industrial, que está lá na página 296, o que são? A energia elétrica, a utilização do aço, né? Também o petróleo, o motor a combustão, a combustível, certo? Essas foram as grandes inovações da segunda revolução industrial. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o que ele vai falar? Quais as consequências, né, dessas duas revoluções industriais? O que ele vai ver? Né? A burguesia começa, né, a ascender cada vez mais ao poder, tá bom? Um êxodo rural, ou seja, a população saindo, né, do campo e vindo para a cidade, principalmente para trabalhar na indústria, e aumento dessa população e também um aumento das cidades. Tá joia? Bom, ele vai falar também do período imperialista, ou seja, o período em que os países europeus colonizaram tanto a África, né, como a Ásia, o chamado neocolonialismo ou novo imperialismo, tá? Até lá na página 297 a gente consegue ver, né, um pouquinho da África dividida sobre o domínio espanhol. Tá bom? Espanhol, desculpa, europeu. Eu ia falar europeu, falei espanhol. Mas a gente vê lá na página 297 um mapinha, né? Justamente da África, dividida sobre o domínio europeu, sobre os interesses, né, europeus. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá para a página 298, enquanto eu tomo mais uma aguinha aqui. Bom, vamos lá na página 298, eu vou falar de Taylorismo e Fordismo. São os dois modelos de produção industrial, né? Como as coisas eram produzidas, né? Como a indústria fazia, qual o modelo que ela seguia. Então, bom, vamos começar falando pelo Taylorismo, né? Então, o Taylorismo foi criado por Frederick Taylor, tá? Lá no início do século XX, início do século passado, tá? A produção fordista, tá? Taylorista, desculpa, vamos falar por Taylor. Eu falei Ford, é Taylor. Então, o Fordismo
O Fordismo não, oh Jesus, o Taylorismo, estou com Fordismo na cabeça. Bom, o Taylorismo foi criado por Frederick Taylor, tá? Lá no início do século XX. E as suas características, quais eram, né? É um trabalhador especializado, né? Um trabalhador que fazia apenas uma função, tá? Uma função, tudo bem? Ainda na página, deixa eu ver aqui, ele mistura um pouquinho, mas vamos começar vendo, tá? Então, o trabalhador fazia apenas uma função, tá? O Taylor pensava o seguinte, de eliminar movimentos inúteis. Ao invés do trabalhador ir, voltar, pegar uma peça, voltar para o seu lugar, era aquele trabalhador, tá? Era aquele trabalho que ele procurava ganhar tempo, né? Não desperdiçar tempo. O Taylor também, Taylor, não é Ford, gente, confundi, Taylor, tá? Ele também tinha muita preocupação com o trabalhador, o conforto do trabalhador, o lugar onde ele trabalhava, né? Ele também dava aqueles prêmios por produtividade, o cara que mais produzia, né? Mais ganhava. Esse é um pouquinho das características de Taylor. Vamos para Ford, o modelo Fordista, né? Sabe aquela marca de carros Ford? É justamente, né, do Henry Ford, tá? Até na página 298 a gente tem a figura 4, aí o Henry Ford, né? Criou o primeiro veículo Ford T, tá? Bom, a característica Fordista é um pouquinho diferente do Taylorismo. O que o Fordismo fala? Até ele fala aí, ó. É um trabalho especializado, o trabalhador faz apenas uma função. Então, se ele aperta parafuso, ele vai apertar o parafuso o dia inteiro, né? Aquele trabalho repetitivo, desgastante, né? Faz uma coisa só. No Fordismo também a gente tinha produção em massa, ou seja, né? Produzia-se muito, com o objetivo de diminuir o preço das mercadorias, tá? Então, a produção em larga escala e o trabalhador era especializado, fazia apenas uma única atividade, tá bom? Isso foi Taylorismo e isso também foi Fordismo, acabamos de falar um pouquinho. Avançando, deixa eu tomar minha aguinha. Vamos falar de modelos socioeconômicos, capitalismo e socialismo. Bom, quais as características do capitalismo, né? Algumas que a gente vai discutir agora. Então, propriedade privada, a busca pelo lucro, tá? A lei da oferta e da procura, né? Quando algo é muito procurado, o preço sobe. Quando é pouco procurado, o preço desce, tá? O livre mercado, eu posso criar, montar o que eu quiser, tá? E em oposição ao capitalismo tem o socialismo, né? Um modelo mais fechado, mais rígido, com menos liberdade, menos democracia, o Estado controlando tudo, né? A economia planificada, o Estado controlando o comércio, a indústria, o campo, né? Os setores agrícolas, né? Então, criado por Marx, né? Karl Marx, o grande nome do socialismo, assim como Friedrich Engels, tá? Então, esse é um pouquinho dos dois modelos socialistas. Ainda na página 299, a gente vai ver que o primeiro país socialista do mundo foi a Rússia, tá? Lá na Revolução Russa, em 1917. Tudo bem? Na página 300 tem um quadro que você encontra mais características, tá? Tanto de socialismo quanto de capitalismo. E para finalizar, a gente vai ver um pouquinho do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, lá na Guerra Fria. Na Guerra Fria, a gente vai ter essa dualidade, o capitalismo, né, representado pelos Estados Unidos de um lado, e o socialismo representado pela ex-União Soviética, né? Foi uma guerra ideológica, não teve tretas diretas, né, entre os Estados Unidos e União Soviética. Esse período da Guerra Fria também ficou conhecido como o período bipolar, né, em que o mundo tinha dois polos, ou o socialismo, ou o capitalismo, ou os Estados Unidos, ou a União Soviética, tá bom? Então não teve tretas, conflitos diretos, apenas alguns conflitos indiretos, tá bom? A Alemanha ficou dividida, gente, né? Em 4 partes. Por que ela ficou dividida nesse período da Guerra Fria? Porque ela perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver na página 301 a divisão da Alemanha em 4 partes e também em 4 partes a divisão de Berlim, tá? Assim como a Alemanha e Berlim ficou dividido, a Europa ficou dividida no período da Guerra Fria, né? A gente tinha a cortina de ferro lá na página 303, né? A Europa do Leste, o leste europeu era socialista, fazia parte da União Soviética, e a Europa Ocidental era capitalista, aliada dos Estados Unidos. Tudo bem? Essa foi a nossa revisão
Prestem atenção, tá joia? Assistam as aulas anteriores e qualquer dúvida eu estou à disposição. Gente, obrigado, um abraço e até mais. Tchau, pessoal!